falou também que vai ter sobre o Léo Lins. Como que fica vocês com essa coisa que aconteceu com o Léo Lins mesmo, né? É um absurdo, né, cara? É um absurdo que beira... o politicamente correto, ele é, antes de errado, ele é uma coisa infantil, né? Sempre vem naquela coisa, qual que é o limite do humor, né? Cara, o limite do humor... É sempre isso. Pode discutir o limite do humor, mas a questão é que as pessoas têm que entender que o humor, ele é humor. Quando você tá, num palco discutindo algo, as pessoas têm que ter aquela coisa que o adulto tem, que tipo, cara, isso não é real, né? Isso é humor, isso é arte, isso é cinema. Então, quando o Vin Diesel dá um soco em alguém, o Ministério Público não denuncia ele por agressão. E nem que ele tá fomentando uma briga. Quando o Léo Lins conta uma piada, o Ministério Público não deveria investigar ele por machismo, por racismo, por homofobia. É uma piada, sabe? Então, quando um artista da Globo tá lá encenando um estupro, você não denuncia ele por estupro. É uma arte, ele tá encenando aquilo. Quando um homem bate numa mulher de uma novela da Globo, você não denuncia ele por violência doméstica. É uma arte. A analogia é perfeita, eu acho. Então, quando um humorista conta uma piada, ele está contando uma piada. E aí, com uma piada, mas onde é uma piada? Cara, você pode discutir onde é piada, onde não é. Agora, num teatro, com plateia, ingresso pago e gravação para um espetáculo, acho que tá claro que é arte, né? Tá claro, né? Senão fica uma coisa tipo, mas então se tiver uma violência doméstica no teatro, ninguém vai denunciar o cara por violência doméstica, sabe? Não vai, e não tem que ser. Não tem que ser, é arte, é uma coisa, sabe? Eles estão emulando o personagem que não é necessariamente o personagem real. Então tem que ter isso, né? E o que eu fico muito curioso é que, beleza, vamos julgar que o Ministério Público ele tenha que investigar, Bila, humoristas que contam piadas racistas, homofóbicas, machistas. Porque sempre o humorista investigado pela justiça por fazer piadas machistas, racistas, transfóbicas, gordofóbicas, sempre é um humorista mais alinhado com a direita. Porque, sabe, ponto, não tem, você não entende, quando que o Porchat ele foi denunciado pelo MP, o Gregório do Vivier, quando é? Não é sempre, quase sempre é o Léo Lins, mas não é sempre o Danilo Gentili, o Léo Lins, não é sempre aquele cara que, você sabe a opinião política dele, quem são os colegas políticos dele, não fica com cara de, além de perseguição aos humoristas, uma perseguição aos humoristas de direita, porque se a mesma piada tivesse sido contada por Porchat, eu ia apontar a hipocrisia, eu não ia denunciar ele do MP, cara. Se fosse pelo Gregório do Vivier, eu ia apontar a hipocrisia. Tipo, como assim? Você não era assim? Eu ia apontar a hipocrisia. E beleza, eu não ia denunciar no MP. E mesmo que, não gostei da piada, não gostou da piada, faz o seguinte, não compre o ingresso pro próximo show. Não gostou da piada? Beleza. Dá um follow no Instagram. Denunciar no MP. Impedir a saída. Eu fui no talk show do Paulo Matias, ele me disse, meu Deus, o Léo Lins, ele tá impedido de sair de São Paulo ali, não pode fazer nada ali, quase com as contas bloqueadas. Que ele tá sendo tratado quase igual um criminoso. Eu falei, não. Porque se ele fosse um criminoso, ele poderia até ser presidente da República, se ele quisesse. Ele ia estar entre os caras soltos ali da Lava Jato que eu falei. Recentemente teve o caso do André do Rap, que ele cuidava assim, não é que ele era do PCC, ele era um dos mais importantes ministros do PCC. Ele era quase como ministro de Relações Exteriores do PCC, ele cuidava do tráfico do PCC entre países, né? Ou seja, Colômbia, Bolívia, Brasil, Paraguai, sabe? Ele cuidava disso. E aí, uma decisão do STF solta ele, né? Ou seja, o cara que ele tem todos os contatos para fazer coisas ilegais entre Brasil e Paraguai, será que não vai conseguir pegar um jatinho entre Brasil e Paraguai? Eu acho que vai, se você soltar ele, né? Aí soltou. Aí ele foi para o Paraguai. Aí esse cara, depois ele volta pro Brasil, depois mais de mês, quase um ano ali, de perseguição, tentando prender um dos principais líderes do PCC, ou seja, é alguém que não pode estar aí à solta, né? Com certeza, né? Enfim, aí ele é preso, aí ele é solto. E aí todos os helicópteros apreendidos, né? Helicópteros, carro, tudo apreendido por ele é devolvido. Ou seja, não é que, André do Rap, você está solto. Não, você está solto e sabe toda aquela riqueza que você conseguiu na base do crime, tá sendo de volta. Aí tem umas imagens que muitos dos helicópteros, o que aconteceu? Como os helicópteros muito bons, sabe? Eram bons helicópteros que o PCC não utiliza coisa boba, né? Aí a polícia foi e pegou e começou a usar, inclusive, para prender coisas do PCC. Aí tem imagem das pessoas tirando fita da polícia para devolver pro André do Rap. Ou seja, no Brasil, o André do Rap, ele é tratado dessa maneira. Dessa maneira. Ou seja, criminoso é tratado dessa maneira no Brasil. Agora, humorista de direita... Aí não pode sair da cidade. Aí, é complicado. Nossa. Porque usou conta piada. Se vendesse droga, tava tudo mais simples pro Léo Lins. Mas ele se enquadra também numa coisa que você se enquadra. No seu discurso, para algumas pessoas, você não pode ter... Se você não tiver a cartilha de que você é de esquerda. Como que você pode ser um negro de direita?
É igual, tipo assim, se o mesmo discurso de alguém que for de esquerda e for negro, aceito, né? E se você falar... Mas a gente fez isso na Assembleia, né? Quando vai ter frente de parlamentares negros, daí eu não tô. Sabe? Uma coisa tipo, eu juro que eu sou um parlamentar e eu sou negro, mas daí eu não sou convidado, mas beleza. A gente teve esses dias, esses são os negros da Assembleia, daí não tá eu. Eu fico tipo, pô, caraca coisa curiosa, né? Quando eles vão lá saudar, nunca é, porque a gente sabe, né? A gente é uma pedra do sapato dessa galera. E é esquisito, né? Quando você vai dizer que, tipo, os negros no Brasil, eles gostam da esquerda. Aí eu olho e falo, não, cara, eu acho que não, assim. Não, mas você é um negro de direita, quem votou você foram os ricos brancos. Eu falo, não, esse é um achismo que não existe. Existe um mapa eleitoral que o próprio Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza para as pessoas. Eu sou um dos deputados mais votados das periferias de São Paulo. Ou seja, eu sou um dos deputados mais votados do Capão, eu sou um dos deputados mais votados do Grajaú. Agora, vai pegar onde os políticos negros ou brancos da esquerda são votados. Eu lembro que em 2020, o candidato a prefeito com mais votos em Pinheiros era o Guilherme Boulos. Ou seja, tipo, não é assim. Não é. Eu mostrei, inclusive, teve a discussão, inclusive, aqui, no podcast com a Rosana, que ela fala, que não sei o que lá, quando você é assaltado, o cara vai lá e estoura o seu vidro. Eu falei, Rosana, quando alguém estoura o seu vidro, não é pra pegar um pão, é pra pegar o seu celular. Sabe? E provavelmente o mais pobre, quando tem o celular, quando alguém abre lá pra pegar o pão no seu carro, pega o seu celular sem querer, putz, ia pegar o pão, peguei o celular aqui que tava no Waze, putz, e abriu o aplicativo do Nubank e transferi todo o seu dinheiro pra comprar pão. Foi pra isso, né? Depois o 10º celular do cara. Se é uma pessoa pobre, se é um motorista de Uber que ainda tá pobre, ele vai ficar muito bravo, porque ele provavelmente ainda tá pagando a prestação desse celular, vai ter que comprar imediatamente um celular, se endividar, porque ele vai ter que precisar do celular para trabalhar. Esse cara odeia o bandido que acabou de... Ele odeia esse bandido. Muito. Ele quer que esse bandido... Nossa. Aí ele liga a televisão, os partidos que dizem defender os mais pobres estão dizendo que há uma vítima no caso. Mas é o cara, que ele é uma vítima da sociedade, é o bandido, é o vagabundo. Aí você muda no horário eleitoral, tá eu lá dizendo que bandido tem que ser preso. Que vítima é quem é a vítima. Quem teve o celular roubado, quem teve, sabe? Quem teve uma mulher roubada, filha roubada. Essa pessoa é a vítima e não o bandido. E bandido, se cometeu o crime de verdade, tem que ser preso. Quem esse pobre vai votar? Quem esse negro vai votar? E aí o que acontece? Aí beleza, da esquerda fica com esse discurso dizendo que, os negros que roubam. Meu ponto é nem se o negro roubou ou se ele... Meu ponto é nem se o cara é negro ou não. Meu ponto é, esse negro que está sendo acusado de roubo, ele roubou ou não roubou? Eu não quero saber se ele é negro. Ele roubou ou não roubou? Se ele roubou, tem que estar na cadeia. E eu tenho certeza que todos os negros defendem que se você roubou, você tem que estar na cadeia. A questão que as pessoas ficam bravas, e no Brasil a gente tem uma justiça que realmente é falha, há pessoas que não roubaram, que estão na cadeia. Isso eu topo discutir. Agora, isso, sabe, não é o encarceramento dos negros. Não. Eu me preocupo tem um encarceramento de pessoas que não cometeram crime, isso é um problema. Tem um encarceramento de massa de pessoas que cometeram crime, eu quero que sejam cada vez maior ainda. Por quê? O que acontece no Brasil é que muitas dessas pessoas presas justamente, muito provavelmente roubaram um negro pobre. Então sempre que você vê a esquerda discutindo, não sei o que lá, tem negro encarcerado, se esse negro realmente cometeu o crime, a chance de ele ter roubado outro negro é muito alta. E a gente tem, olha onde a gente vai chegar, a gente tem um político branco, rico, do PSOL, defendendo o direito daquele negro pobre ser roubado. E o criminoso dele ser solto. Então, sabe, o Brasil a gente tá chegando num jeito que é tipo, calma aí. E esse calma aí vai ser transferido na urna. Aí você vai pensar nesse calma aí, o deputado que pegou fundão, é do PSOL, é do PT, fez um monte de campanha na comunidade, não teve voto na comunidade. Porque o partido que diz defender os mais pobres está defendendo o direito desses pobres serem assaltados. Né? É muito contraditório. E para a população fica muito simples. A população fala, cara, vou votar no Guto e vou pedir que bandido seja preso. É muito simples. E vou tentar ganhar 10 conto dele lá na Paulista. Lá, já tá em 35. Hein? 35? Relaxa que hoje você perde.